Lancelin, recordar não deixa de ser uma boa coisa, mas somente quando essas lembranças nos incentivam para as boas realizações. Do contrário, meu filho, as recordações podem nos impedir de tranquilizar a consciência. A sua vez de compromissar-se com alguém que o ama e que anseia por encontrar vai chegar. Contudo, sem o preparo devido, pode acontecer como ocorreu com esses nossos irmãos que se esqueceram do que fazer. Senti um abalo no corpo e o coração agitar-se, porque verdadeiramente eu estava me lembrando de alguém, por ver aquele quadro nos rudimentos do amor. Agradeci pelo que pude colher de ensinamentos e pedi a Deus para me ajudar no aproveitamento do tempo e das companhias que, por misericórdia, me cercavam. No mesmo instante, apurei os ouvidos e notei com alegria que o próprio vento que soprava em todas as direções trazia até nós uma suave melodia, como que renovando forças e esperanças, assinalando o momento de partir para outras bandas. Ali mesmo, sem nenhum constrangimento diante dos espíritos que passavam, Miramês orou a Deus e a Cristo, agradecendo a oportunidade de sermos úteis mais uma vez. Senhor, de toda a criação, estamos neste sítio de paz e trabalho, onde encontramos as melhores oportunidades de servir e a mais fecunda escola de aprendizado. Todos os dias aprendemos um pouco, pelos processos que a natureza engendra para instruir as almas em processo de despertamento. A cada dia que passa, encontramos nova oportunidade para o nosso entendimento, como bênçãos dos céus para quem começa o esforço na conquista de si mesmo. Grande luz do universo, as nossas mãos estão prontas para o labor, as nossas mentes esperam o comando, e as nossas vontades estão acesas sob o comando do Senhor. Jesus, divino médico de todas as almas, ajuda-nos a compreender os nossos deveres ante os viventes da terra. Estamos ligados a eles e eles a nós pelos processos da benfeitoria maior. E assim sendo, deveremos dar-nos as mãos como sendo um só corpo em Cristo, para que as lutas possam ficar mais brandas e os valores mais fáceis de serem conquistados nas renovadas experiências. Estamos empenhados em acender a luz por onde andarmos, que seja um ponto minúsculo, como é de nosso dever. Somos poucos companheiros, mas estamos de mãos dadas para o avanço. A ignorância medra em todas as divisões e o mal já está organizado. Contudo, ele é passageiro, e o bem é o fundamento da vida, por ser Deus irradiando amor. Já decidimos, e é o nosso dever maior trabalharmos dentro das sombras, buscando transformá-las, lutarmos juntos aos de boa vontade, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais cresça e encontre condições em nós de nos libertar. Abençoa-nos, Senhor, não nos favorecendo com facilidades, mas nos ajudando a compreender as leis do esforço próprio, sabendo nos fortalecer diante de todos os problemas. Estamos de saída, como bem sabes, para o trabalho, e sabemos que vamos encontrar o serviço-lição de que mais precisamos para o nosso bem-estar espiritual. Graças te damos por esta oportunidade e que outras mais possam ser flores para os nossos caminhos. Assim seja. Só rapidinho. Eu achei bonita quando ela falou serviço-lição, né? A gente às vezes sai para fazer um serviço e se junta aqui, né, para meditar, para irradiar pelos outros, né, pelo mundo, pelo universo, e tudo é aprendizado. O trabalho mais simples, o mais fácil que a gente possa imaginar de ser feito, tem algo a ensinar para a gente.
E isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Tudo que acontece é lição. Tudo tem algo que a gente precisa prestar atenção. Realmente, não apenas aprender, mas fixar, incorporar no nosso ser. Então, essa coisa que ele fala, né, encontrar o serviço e lição. É muito importante ter isso em mente, que absolutamente tudo que acontece conosco tem algo a completar a nossa bagagem. Achei lindíssimo, sem muitas palavras assim para dizer o quanto eu achei bonito à medida que eu estava lendo. E teve essa parte que é abençoa-nos, Senhor, não nos favorecendo com facilidades, mas nos ajudando a compreender as leis do esforço próprio, sabendo nos fortalecer diante de todos os problemas. Cada vez mais eu tenho pensado sobre isso, que às vezes a gente passa por situações, e até Silvio já falou algumas vezes, né, e a gente fica orando, torcendo para passar logo, mas cada vez mais eu procuro pensar nisso. Que eu tenha que passar por o que eu tiver que passar, aceitar, entender que isso já foi acordado em algum momento e que certamente eu tenho as forças necessárias para passar pelas dificuldades ou pelas situações que se apresentarem e que minha fé seja fortalecida nesse processo, que eu acho que eu brinco muito falando isso, né? Posso perder muita coisa nessa vida, mas não posso perder a fé que mora dentro de mim, porque ela é que me faz quem eu sou. Sentimos algo diferente onde estávamos. Uma luz, como um fortificante etéreo, penetrava em nossos corpos sutis, dando-nos mais alento para os trabalhos a que fomos convocados. Alguns dos que passavam por nós na oração eram também beneficiados por esse ambiente de amor que a prece sempre proporciona. Miramês, com todo o esforço que sempre faz nessas horas para não se transformar, não teve êxito. Ficou inundado de luz, desta feita de um verde encantador que traduzia saúde, e todos nós fomos tocados por essa claridade. Vai falar algo, Silvio? Não. Não. Os recursos que existem dentro de nós são infinitos. Basta que despertemos esses valores e a chave para que eles cresçam se encontra dentro do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Por intermédio da mediunidade, fluem todos os dias páginas e mais páginas elucidativas, dando maior entendimento aos homens sobre a obra do nosso Mestre. O Espiritismo é, pois, revivência do cristianismo nascente e ainda mais com a amplitude que a evolução das criaturas requer. Todas as filosofias no futuro se fundirão naquele princípio grandioso, o do amor, como sendo um só rebanho sob a tutela de um só pastor. Espíritos encarnados e mesmo os desencarnados vivemos dentro do céu e ainda mais, disse Jesus, o céu está dentro de vós. Somente nos falta compreender os recursos que Deus nos oferece e saber usá-los. Todos nós recebemos de Deus todas as oportunidades e condições iguais. No entanto, nem todos estão preparados e dispostos a aceitar a dádiva do Senhor. Como o tempo estava nos convidando a agir, reunimos-nos em um pequeno salão para ouvirmos do nosso guia algumas considerações sobre o trabalho a realizar. Porém, antes da conversa, nos deliciamos com a música que sempre prepara os corações, despertando a esperança no centro da própria vida. Miramês sentencia com habilidade. Elisa, Diga. agora eu vou parar. Naquela hora que você perguntou, eu não estava falando nada, não, mas eu estava pensando. Eu acho interessante perguntar. Você pensou alto. Eu pensei alto, você ouviu. E a gente está falando aqui do serviço, né, que se apresenta, né, da gente entender. Então, eu vou contar a experiência que aconteceu comigo agora, nesse período que eu estava internado.
Eu até comentei com a Sânia, eu fiquei acho que 4 dias internado e todas as noites eu... Não que eu ficasse agitado para dormir, não, mas a visão que eu tinha era direto, eram ambientes muito sombrios, assim, me lembrava cemitérios, aquilo tudo muito escuro, muito sombrio. E eu não certamente estava acompanhado, né, mas eu não via ninguém, mas era como se eu estivesse ali naqueles locais orando e sempre pedindo, né, para auxiliar esses espíritos que estavam ali naqueles lugares, né, ainda confusos, perdidos. Então, o tempo inteiro, os 4 dias foram assim. E isso, enquanto a gente estava lendo aqui, veio na minha mente como o trabalho se apresenta. Não vou dizer, claro, que foi por causa disso que eu tive o problema, fui internado, mas às vezes a espiritualidade usa de meios muito interessantes. Nenhum de nós, certamente, sem ter o que fazer, ia para um hospital, ia para um lugar onde o ambiente é normalmente carregado de dor, de sofrimento, de angústia, de revolta, para se unir com uma equipe espiritual e fazer um trabalho, orar por eles, passar alguns dias ali fazendo isso. Duvido que alguém faça isso espontaneamente. Então, eu estava pensando nisso, que às vezes acontece, não estou dizendo que foi o meu caso, não, só veio a ideia na cabeça. Você tem alguma dificuldade, algum problema que te leva àquele ambiente? Então, fantasiando, né, no meu caso, eu tive um problema de saúde que me levou ao hospital num ambiente que precisava que eu estivesse ali para compor ou para fazer um trabalho que seria meu mesmo durante aquele período e sair. E para eu realizar isso, espontaneamente, não aconteceria. Então, eles, digamos assim, entre aspas, tramam um ambiente, tramam a situação para que você esteja ali. Então, muitas coisas na nossa vida acontecem assim. A gente acha que é um infortúnio, é um problema, uma adversidade, e é simplesmente o caminho que a espiritualidade encontrou para te colocar na hora certa, no lugar certo. Silvio, e você falando, eu me lembrei de outras situações, né? Você está falando aí, e me ocorre que às vezes, bom, é uma oportunidade, a questão de às vezes você estar realmente com os ouvidos, né? Com o coração aberto à oportunidade de servir. Porque sempre tem, né, lugar que precisa de ajuda, sempre tem, às vezes andando na rua, sempre tem oportunidade de você servir, mas às vezes a gente está tão fechado no nosso mundo que a gente não percebe. E eu acho que isso é uma questão da pessoa também, né? Você estava lá pelo seu motivo de saúde, mas você estava com o coração aberto a atender esse chamado, né? Você estava com os ouvidos atentos aí para atender esse chamado. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente está sempre atento, né? Porque somos chamados com frequência, mas nem sempre estamos conectados o suficiente para perceber que somos chamados. Pessoal, sabe que tá lembrando agora, aconteceu semana passada num outro grupo que eu participo online, um grupo de estudos, né? Que a gente estava comentando sobre um pedido que chegou. Eu compartilhei até ali no grupo aquela mensagem sobre a gente se reunir em oração no dia 31, né? Que tinha sido uma mensagem da espiritualidade para todo mundo estar no dia às 18 horas e tal, em prece, né, que os falantes de Maria iam estar fazendo um trabalho, né, aqui no planeta. E aí compartilhei em todos os grupos, né, e tal. E aí, na hora desse estudo, né, uma pessoa do grupo
até comentou assim que tem uma dificuldade de fazer essas orações quando alguém pede para fazer uma oração para pessoas aleatórias, sabe? Muito distantes, que não está ali perto, não está próximo, né? Só que acontece que nesse grupo, no Centro Espírita, no dia da reunião mediúnica, os mentores do trabalho da reunião mediúnica fizeram um pedido para o grupo também que orasse por crianças, tá? Espíritos que estavam desencarnando nessa idade de criança, porque estava acontecendo muitos desencarnes de maneira muito brusca, sabe, muito violentos. Esses espíritos estavam chegando muito sofridos no plano espiritual. Então, que a gente se esforçasse, assim, que lembrassem deles, que orassem por eles para auxiliar, né? E a gente comentou sobre isso também, que não é só um pedido e tal de Maria tão distante, que no próprio grupo espírita, né, chegou esse pedido dos mentores, né, para a gente fazer oração. E aí na hora veio uma reflexão, que eu tenho certeza que não foi minha, veio na minha cabeça, eu compartilhei com eles, eu estava lembrando agora, que quando chega esse tipo de pedido, né, da espiritualidade, que a gente ore pelas crianças e tal, a gente sempre interpreta esses pedidos como se a gente estivesse ajudando eles. A gente tem nosso prisma, né, de visão, é sempre que a gente ajuda a espiritualidade e tal. E aí eu falei para eles assim que quando chega ao ponto da espiritualidade ter que se comunicar com a gente para pedir, para a gente orar pelas crianças, né, que estão passando por essa situação, é porque nós estamos precisando muito orar por eles. É uma necessidade nossa, dos nossos corações que ainda não estão sensibilizados ao ponto de cuidar das nossas crianças, porque nós somos responsáveis por eles, né? Quem estuda ali as obras básicas, pega o Evangelho e está lá, né? O Evangelho no Livro dos Espíritos. Nós somos responsáveis por toda a situação de vulnerabilidade da sociedade. A sociedade é responsável. Nós, dentro do Centro Espírita, mais ainda porque a gente tem o conhecimento do além-vida, né? Do que houve antes e o que há depois, né? Então, é uma necessidade da gente desenvolver essa empatia, essa sensibilidade e estar cuidando deles. Não é necessariamente a espiritualidade precisa da gente para fazer aquele trabalho. Não, nós precisamos para o nosso desenvolvimento, né? Como espíritos, né? Nossa evolução, estar conectados nesse momento, porque a gente está se afastando, porque a gente tem a tendência de invisibilizar essas pessoas, né? Como não está na nossa frente, como se elas não existissem, como se esses problemas não tivessem acontecendo, esses desencarnes, né? Essas coisas bruscas não estivessem acontecendo agora, nesse momento. Então, quando ele chega ao ponto de pedir para a gente orar, é porque a nossa situação está muito séria, porque era para ser uma coisa natural, o estado orante do Rômulo, né? Era para ser uma coisa natural. Quando a gente recebe um pedido de oração, é porque nós estamos desconectando com o todo que a gente é, né? E aí, como eu lembrei agora, eu digo, não, isso aí eu tenho certeza que não foi meu, alguém falou na hora para eu falar, e vocês estavam falando de estar servindo e aprendendo, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Quando a gente está ali, a gente acha que está servindo, que está fazendo, e na verdade a gente está recebendo, quando a gente se envolve nesses momentos de auxílio, em prece ou outros trabalhos. Continuando. Vejam, meus filhos, este pequeno mapa. Será seguindo estas diretrizes que vamos encontrar a região que devemos atingir. No entanto, o ideal não é somente atingirmos este ponto assinalado, é termos êxito nos trabalhos, não somente trabalhar, mas sabermos trabalhar, não somente descobrir, mas sabermos achar, não somente nos reunirmos para este feito, mas sabermos nos comportar. Não somente transmitirmos ideias pela força da telepatia,
mas conhecermos o momento de falar e saber o que convém dizer. Este e outros trabalhos da luz são uma ciência, e como ciência, quem a usa deve conhecer na sua profundidade os fundamentos da lei do uso e nunca entrar no abuso das forças universais como se fosse brincadeira infantil. Vamos visitar uma região das sombras das mais pesadas que existem na atmosfera da Terra. São as trevas organizadas. Compete a todos nós compreender os nossos deveres e respeitar o que lá existe sem função do bem na terra ou no céu. O que chamamos de mal pode ser o bem vestido de roupagem diferente para despertar o próprio bem por sintonia. A visão do espírito vai crescendo para a claridade da intuição, de maneira que o entendimento ultrapassa o pobre raciocínio. Não se admirem diante do que vejam. Deixem as experiências os beneficiarem à vontade, sem que participem as emoções, pois elas gravam os fatos com muita nitidez nos centros sensíveis da alma, o que torna difícil o reparo para a harmonização. Estamos em um processo engenhoso de saber ver, saber ouvir, saber falar, e como neste caso agora, de saber escrever. Desejo que possam compreender o que estamos falando, mas não somente compreender, viver aquilo que é preciso viver. Estamos a caminho das trevas, como se estivéssemos a caminho da luz. Não devemos nos alterar com os fatos. Cada alteração é fortalecimento para elas. Cada admiração é contribuição para o erro. Quem mais ajudou na fantasiosa construção do inferno e do seu comando foi quem o criou para dominar o povo. Terão oportunidade de ver, acompanhar e tocar inúmeros demônios que têm nomes variados, que partiram da criação pelos próprios homens, de religiões que usaram o nome de Deus e Cristo para alimentar a ignorância e as convenientes satisfações pessoais. São, repitamos, criações mentais. Vejamos o perigo da mente deseducada. Esses demônios são como que cascões energéticos comandados por espíritos brincalhões e obsessores pertinazes. Espíritos vingativos, e muitos deles conhecem certas forças, usam magnetismo com o nome de hipnotismo para provocar distúrbios entre as criaturas, mas com as mentes dos encarnados que descuidaram do dever maior da oração e de começar a viver o amor que afasta todo o mal. Miramês fez uma pausa, como sempre procede ao nos falar, porque um pouco de silêncio no momento adequado é como sal na comida, e prosseguiu nos alegrando desta forma. O temor, meus irmãos, em tudo que fazemos, é porta aberta para o fracasso. Confiemos em Deus, que Jesus estará à frente e tudo sorrirá para nós. Atraímos o que vivemos. Quando o bem domina o nosso íntimo, não haverá lugar para o mal. Erguemo-nos ao trabalho da luz, e a luz não nos deixará no escuro. Quando Miramês falou da criação do inferno e do diabo, olhei para Padre Galeno, mas ele estava sério. Fiquei querendo perguntar a ele alguma coisa, porém a educação pedia que eu deixasse para depois. E foi o que fiz ao terminar a fala do nosso companheiro em Cristo. Aproximei-me do nosso querido e estimado irmão Galeno, e ele, parecendo que já sentia meus pensamentos, foi falando antes de mim. Pergunte, Lancelão, o que quiser. Estamos em uma escola onde não devemos esconder o que nos serve de esclarecimento. Eu, meio para lá, meio para cá, disse com humildade forçada: Padre, o senhor ouviu? Só isso bastou para que ele me respondesse com desembaraço: Sim, sim, Lancelã. Ouvi tudo que o nosso Miramês disse acerca do que fizemos no passado e que hoje estamos colhendo o que plantamos. Se fomos nós que fizemos, nós é que certamente temos de fazer o que não deve ser. E sorriu terminando:
devagar se vai ao longe. E arrematou. Olha, Lancelã, a verdade, meu filho, vai se despindo de acordo com a evolução das criaturas de Deus. Não existe outra forma para compreendermos com mais segurança as coisas da vida. Fiquei com a orelha queimando até com certa emoção quando o Padre Galeno se referiu à colheita e fiquei a pensar, será que eu também plantei sementes de inferno e sementes de demônios? E a consciência começou a me acusar. Acusamos sempre os padres e até os espíritos que se apresentam na forma de padres. Compreendi que já estávamos preparados para o trabalho e que o que se tinha de falar já tinha sido dito no tocante ao nosso procedimento. Via-se no rosto de Abílio estampar-se grande alegria e ele comentou aos meus ouvidos. Lancelã, cada vez que participo de uma caravana como esta de estudo-auxílio, fico empolgado. Como é bela a vida, quando descobrimos o que deve ser feito por nós. Já participei de muitas delas e em todas tirei muito proveito. Todas as vezes que estamos nos preparando para uma viagem como esta, o nosso guia espiritual nos adverte sobre o padrão mental que devemos conservar, mas mesmo assim, de vez em quando, facilitamos. Temos ainda muito que aprender acerca da educação da mente. Quando a gente vê determinada coisa, mudamos o pensamento em um instante. No entanto, a educação nasce do exercício. Vamos parar por aqui. Isso de criar os próprios demônios é interessante, né? Que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente vai criando as nossas dificuldades, vai projetando as dificuldades que a gente imagina que podem surgir, e assim a gente vai criando os nossos demônios e vai criando as dificuldades das irradiações, das vibrações ao nosso redor, porque a gente cria isso. Se a gente imaginar as situações que a gente enfrentou na vida, as que a gente enfrentou com tranquilidade, que não achou que era nada demais, elas se resolveram com muito mais simplicidade. E aquelas que a gente se preocupou, que achou que iam ser difíceis, realmente acabaram sendo mais dificultosas na sua realização. Isso tem muito a ver com o que ele está falando aqui, de se inventar os demônios, de se criar as dificuldades, e com isso você permite que as vibrações ao teu redor deem acesso a isso também, como ele fala de espíritos brincalhões, até espíritos mais imbuídos de causar mal-estar, talvez, se aproveitam dessas situações também, porque quando a gente se preocupa, quando a gente cria medos, isso bate em nós mesmos com uma força muito grande e é capaz, se a gente não souber lidar com isso, a causar grandes desequilíbrios. E, às vezes, pode até mesmo impedir certas coisas que deveriam ser realizadas de seguir o seu caminho.